Flamengo é o segundo time da Série A que mais sofreu gols de bola parada em 2023. Flamengo sofreu 7 gols de bola parada e fica atrás apenas do Bahia, que tem 9. O Flamengo não começou bem a temporada 2023. O time perdeu a Supercopa do Brasil, foi terceiro lugar no Mundial de Clubes e não teve um resultado desfavorável em casa na Recopa Sul-Americana. Não bastasse, apesar de finalista do Carioca contra o Fluminense, o mais querido, em relação às bolas paradas, foi vazado 7 vezes e está em segundo lugar entre os clubes da Série A. O Bahia, com 9 tentos sofridos, lidera a estatística negativa na temporada. De acordo com a apuração do Coluna do Fla, o Flamengo participou de 3 competições e tenta o título estadual. Dos 18 jogos, 1 na Supercopa do Brasil, 2 no Mundial de Clubes, 2 na Recopa Sul-Americana e 13 no Carioca, na atual temporada. O rubro-negro venceu 11 partidas, empatou 2 e foi derrotado em 5 ocasiões, tendo balançado as redes adversárias 33 vezes e levado 19 gols. O setor defensivo da equipe é o que tem causado dor de cabeça em Vitor Pereira. O treinador já testou várias opções, inclusive vem insistindo com um esquema tático utilizando um trio de zagueiros a fim de evitar a enxurrada de gols sofridos pelo Flamengo. Enquanto isso, o elenco do mais querido iniciou a preparação neste sábado, 25, às 9 horas, horário de Brasília, no centro de treinamento do Ninho do Urubu, visando os 2 jogos contra o Fluminense. Braz revela a posição que Flamengo quer contratar e lamenta: não conseguimos entregar os jogadores pedidos por Vitor Pereira. Dirigente conversou com a imprensa neste sábado, 25, e revelou detalhes da movimentação na janela de transferências. O Flamengo quer contratar reforços para o atual elenco, mas ainda não conseguiu fechar com os jogadores pedidos por Vitor Pereira. Vice-presidente de futebol do rubro-negro, Marcos Braz revelou qual a posição prioritária do Mengão e, também, admitiu que o treinador português ainda não foi atendido. Sim, uma prioridade é um ponta. O Vitor, desde o começo, conversou com a gente, ainda antes de estar oficialmente de estar aqui dentro, uma semana antes, 10 dias antes. Ele conversou sobre o elenco, perguntou qual era a possibilidade de contratar 1 ou 2 jogadores, contou Marcos Braz, antes de prosseguir. A gente ainda, infelizmente, não conseguiu entregar esses jogadores a ele, mesmo com a contratação de Ayrton Lucas, que as pessoas esquecem que o Ayrton Lucas só estava emprestado e conseguimos a contratação dele. Enfim, estamos tentando fazer as entregas, de contratações, que não conseguimos fazer, concluiu. Ângelo, dos Santos, era o nome preferido do Flamengo para a ponta direita do ataque. Entretanto, o jogador recusou a oferta do Mengão e, além disso, mudou de agente. Dessa forma, o rubro-negro desistiu da contratação e busca outro nome para o setor. Matheus Uribe, do Porto, é o principal alvo para o meio-campo. Há concorrência de times europeus pelo volante do Porto, entretanto, o Flamengo está otimista pela contratação de Matheus Uribe, de 31 anos. O atleta, que tem contrato até junho com o clube português, só chegaria ao elenco a partir de junho, pois os lusitanos exigem que cumpra o vínculo até o fim, tendo em vista que é titular absoluto da equipe. Vale ressaltar que a janela de transferências fecha em 3 de abril. Dessa forma, o Flamengo tem pressa para entregar os reforços pedidos por Vitor Pereira. Todavia, devido ao tempo curto, existe a possibilidade, e grande, de o treinador só ser atendido no meio deste ano, quando reabre o mercado. CBF muda a data e horário de sorteio da terceira fase da Copa do Brasil, Flamengo conhecerá adversário. A alteração ocorreu por coincidir com data de sorteio da fase de grupos da Libertadores da América. Antes marcada para o próximo dia 27, o sorteio para definir os confrontos da terceira fase da Copa do Brasil mudou de data. A CBF decidiu que os duelos, agora, serão conhecidos em 29 de março, quarta-feira, às 14 horas, o horário de Brasília. O Flamengo acompanhará o evento para conhecer o adversário. A Confederação Brasileira de Futebol modificou a data por conta do sorteio da fase de grupos da Libertadores da América, marcada para, justamente, 27 de março, às 21 horas, o horário de Brasília. Com a alteração, o Flamengo conseguirá marcar presença em ambos os eventos, tanto da CBF quanto da Conmebol. Importante salientar que, nesta terceira fase da Copa do Brasil, além do Flamengo, estrearão no torneio, Palmeiras, Atlético, Atlético Mineiro, São Paulo, Fluminense, Fortaleza,
Corinthians, Internacional, Cruzeiro, Sport e Paysandu. Estes times se juntam aos outros 20 que vieram das fases prévias. Se o sorteio ocorrerá em 29 de março, os confrontos de ida e volta da terceira fase da Copa do Brasil estão previstos para 12 e 26 de abril, respectivamente. O Flamengo, entretanto, ainda não sabe, com exatidão, quando entrará em campo pelo torneio, pois a CBF não divulgou a tabela detalhada da competição, o que ocorrerá, possivelmente, após o evento de quarta-feira, o 29. O Flamengo, que está no pote 1, enfrentará alguma equipe do 2, que são Sport, CRB, CSA, Náutico, Remo, Tombense, Brasil de Pelotas, Paysandu, ABC, Ituano, Botafogo de Ribeirão Preto, Volta Redonda, Ipiranga RS, Nova Iguaçu, Maringá e Águia de Marabá Pará. Caso vença novamente a Copa do Brasil, o Fla ganhará R$70 milhões somente pela finalíssima, sem contar premiação das fases anteriores. Dirigente aponta concorrentes europeus por Matheus Uribe revela possível tempo de contrato do volante com Flamengo. Volante colombiano, Matheus Uribe está em reta final de contrato com o Porto. O Flamengo não esconde de ninguém ter o interesse de contratar reforços para o atual elenco. O volante Matheus Uribe, do Porto, está entre os principais pretendidos. Entretanto, há times europeus na briga pelo atleta, conforme informou Marcos Braz, vice-presidente de futebol do Fla. Além disso, Marcos Braz revelou que o Mengão tenta contratar o volante por 3 a 4 temporadas. Matheus Uribe procede, negociação. É um desejo do Flamengo. Não é fácil, por mais que ele tenha um contrato até o meio do ano, mas existem outros clubes europeus. O Flamengo tem tentando ajustar com os empresários e as pessoas envolvidas, para que possamos conseguir esse jogador para ajudar a gente aí durante 3 ou 4 anos, contou. Matheus Uribe tem contrato com o Porto até junho de 2023. O time português deseja renovar o vínculo com o volante, de 31 anos. Contudo, a pedida salarial do jogador atrapalha. Dessa forma, o Flamengo acredita ser possível chegar às pretensões do atleta, mesmo com concorrência de times da Europa. Importante salientar que a atual janela de transferências fecha em 3 de abril. Dessa forma, caso acerte com o Flamengo, Uribe só chegará ao Ninho do Urubu para atuar a partir de julho. Isso porque, o Porto exige que o atleta cumpra o contrato, tendo em vista que é titular absoluto do time português. Arrascaeta fica fora de treino do Flamengo e preocupa para a final do Carioca. Lesão de Arrascaeta não é considerada simples, mas departamento médico do Flamengo tenta deixá-lo 100%. Além de Gabriel Barbosa, Jorginho de Arrascaeta também não participou do treino do Flamengo com o restante do grupo neste sábado, 25. O uruguaio continua de fora, entregue ao departamento médico, por conta de dores no pubis e no adutor da coxa esquerda. Internamente, há preocupação com o caso de Arrascaeta, porque a lesão do jogador não é considerada simples, embora o Flamengo tenha optado por não divulgar informações do caso. Entretanto, a contusão pode tirá-lo da partida de ida da final do Campeonato Carioca. O departamento médico, contudo, tenta deixar o meio-campista à disposição de Vitor Pereira para as finais do Campeonato Carioca, tanto a partida de ida quanto ao duelo de volta. Arrascaeta, aliás, tem feito tratamento integral, na intenção de ficar apto para as decisões do estadual. Gabigol é ausência pelo 3 graus treino seguido no Flamengo, faltando 6 sessões antes da final do Carioca. Artilheiro do Flamengo, Gabigol permanece fazendo trabalhos internos e às vésperas da final do Carioca. O Flamengo enfrenta o Fluminense no dia 1 de abril, pela partida de ida da final do Campeonato Carioca. Gabriel Barbosa, entretanto, desfalcou o 3º treino rubro-negro seguido, também não participou das atividades de quinta, o 23, e sexta-feira, o 24, restando apenas mais 6 sessões antes da decisão com o tricolor. De forma oficial, o Flamengo diz que o atleta está realizando trabalhos internos, na academia, com o intuito de reequilibrar a musculatura. Isso porque, ele é o jogador com mais minutos em campo pelo rubro-negro em 2023, somando 1,184 disputados, até então. Portanto, a preparação física e o departamento médico do Flamengo estão buscando diminuir o desgaste físico de Gabigol, na intenção de evitar lesão e deixá-lo na ponta dos cascos para a partida de ida da final do Carioca. Entretanto, chama a atenção o fato de restar apenas 6 sessões de treinos antes da decisão.
André Luiz faz parte dos planos de Vitor Pereira e se enche de esperança para a sequência da temporada do Flamengo. Vitor Pereira não aceita liberar atacante, que já foi comparado a Bruno Henrique. O Flamengo recusou a proposta de empréstimo do Avaí por André Luiz. O motivo? Vitor Pereira conta com o jovem atacante, de 21 anos, para a sequência da temporada. Ao saber dessa informação, o atleta ficou motivado e se encheu de esperança para a sequência de 2023 do rubro-negro. A equipe catarinense demonstrou interesse em contar com o jogador na Série B do Brasileiro, como informou inicialmente o GE. Os dirigentes do Flamengo, com isso, foram ouvir Vitor Pereira sobre a possibilidade de emprestá-lo, e o treinador português recusou de imediato. André Luiz via com bons olhos ganhar rodagem no Avaí. Com a recusa de Vitor Pereira e sabendo que o técnico quer contar com o jogador para a sequência do ano, André Luiz comemorou nos bastidores, pois acreditava não estar nos planos do lusitano. A carência na posição, o vigor físico e a facilidade para marcar gols que o jovem tem, chamaram a atenção do comandante português. Em 2023, André Luiz disputou 3 jogos e marcou um gol, na vitória do Flamengo sobre o Resende. Ele foi revelado nas categorias de base do rubro-negro e, inclusive, já ouviu comparações com Bruno Henrique, por conta das características semelhantes, além da velocidade acima da média. Não se sabe, no entanto, se André Luiz continuará nos planos de Vitor Pereira quando o Flamengo conseguir a contratação do atacante pelas beiradas, que é tão desejada e pedida pelo treinador. Enquanto isso, o cria da base comemora saber que encantou, de certa forma, o comandante lusitano.